Bora nós. É o óleo da alegria, assim, a unção é tanta que a gente nem começa a aula e a virtude já começa a descer aí, né? No meio das mãos, né? Isso aí quando começa. Página de número 292, amados. Hoje nós encerraremos esta matéria que foi um pouquinho mais curta, né? Ela teve aí menos aula. E hoje nós encerraremos essa matéria. Peço que vocês aproveitem para perguntar a respeito do assunto, do tema, tá bom? E espero que vocês possam. Que página? Página 292. Espero que vocês possam se interessar pelo tema e que não fique somente nas aulas aqui, né, irmãos? Porque o que acontece? O curso teológico, ele não propõe ensinar tudo, esclarecer tudo para vocês. Isso é impossível por diversos fatores. Seja tempo, aula, seja a própria limitação do professor e seja outras circunstâncias. E o assunto não acaba, né? Então espero que vocês tomem gosto pelo estudo e continuem estudando cada tema, cada matéria que vier, né? Embora esclareça certos pontos, alguma coisa, aleluia. E olhe para cá, todos, obrigado. E aí, eu sei, rapaz, já pensou? Glória a Deus, graças a Deus que chegou, varão. Então, amados, o que acontece? Que vocês possam a cada matéria se interessar para dar continuidade ao estudo, né, do tema, que vocês possam tomar esse hábito e esse gosto por estudar, continuar a carreira de vocês cristã, a caminhada de fé e sempre aí nesse desejo, nesse gosto, página 292, varão, nesse gosto aí de apreciar a palavra, né, estudo da palavra, tá bom? Deus queira que crie um hábito na vida de cada um de vocês, esse interesse pelo estudo bíblico, por ler um livro de vez em quando, né? Por se interessar pelos eventos que tem na igreja de cada um de vocês, ou que terão, ou que tem, ou que terá evento assim, que diga respeito ao ensino mesmo, escola bíblica dominical, os cultos, seminários, simpósio e palestras e tudo mais, tá bom? Falar, André, não tem esse negócio, então conversa lá com o líder, estimula, né? Conversa com o pastor e tal, quiser me chamar eu vou. Vamos lá, brincadeira. 292, né? Sim. Claro, pode. É legal assim que cada matéria parece que dá a impressão que uma complementa a outra, né? Muito assim, contribui. Assim, o evangelismo, que foi uma da última matéria, a gente vai vendo assim que o evangelizar não é simplesmente a visão que a igreja passa, vamos evangelizar. E como que evangelizar? Simplesmente entregar um folhetinho. Falar Jesus te ama. É esse o foco. Jesus te ama, tem o plano da sua vida. Quando aceita a palavra do Senhor, acabou. Não é apenas isso. E a gente vai vendo que não é isso, né? Que em cima do evangelismo tem um discipulado. Exato. Aí a gente vai entrando nessa matéria da apologética, a gente vê que complementa. Além do discipulado, tem que ensinar, exortar, estar ali. Nossa, que interessante, né? Sem dúvida, uma matéria, ela contribui de fato, e na verdade, além de contribuir nesse sentido de conteúdo mesmo, né, de compreensão, a questão assim, acho que matéria a matéria, a nossa mente, ela vai sendo aberta e o horizonte vai aumentando, né, a respeito da própria palavra de Deus. Então assim, é um processo que contribui em todos os sentidos. Nós vamos crescendo como pessoas, como discípulos de Jesus, consequentemente nas relações, seja matrimonial, seja paternal, maternal, seja profissional, seja ministerial. Então assim, é uma coisa que vai contribuindo para a outra, é um crescimento em todas as áreas da vida, né? Isso é fato, porque a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Evangelho é a proposta de uma recriação, de uma ressignificação da vida, de a gente estar repensando a vida. Então Deus, ele tem uma proposta muito mais completa daquilo que a gente percebe que tem sido apresentado em muitas igrejas, que é aquela coisa mais reduzida, como que a gente vive a nossa religião, como que a gente vive aqui dentro dessas quatro paredes. E não, o Evangelho é uma proposta para viver a humanidade resgatada por Deus, né? Viver a humanidade resgatada por Deus, enquanto inclusive estamos nesse mundo, em todas as relações possíveis. Então isso é Evangelho, é a proposta de nós vivermos como deveríamos viver
quando fomos criados por Deus. Então, quando Deus cria o ser humano, Ele tem em mente uma forma, uma maneira de viver que é a única forma de viver. A vida, eu digo vida, porque tudo que tem a parte do Evangelho é subvida, tá certo? Não é vida, é uma semi-morte. Lembra do rapaz que estava descendo na parábola do bom samaritano, Lucas 10, que estava descendo de Jerusalém para o Jericó, e os salteadores pegando, deixando ele meio morto. Então é uma semi-morte, né? Ou seja, no meio da estrada ficou. Mas aí vem o bom samaritano e aí resgata essa pessoa, né? Entre outras coisas. Lógico que não é exatamente isso que eu estou colocando, que Jesus queria falar, mas eu estou pegando aqui só para que a gente entenda que o Evangelho é o resgate da humanidade, é o resgate do ser humano, da forma como tem que viver. Só existe uma maneira de viver, irmãos, a vida mesmo, que é a vida em Deus, a vida em Jesus, a vida no Evangelho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele usou o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Se ele falasse eu sou um caminho, uma verdade ou uma vida, daria margem para que eu tivesse outras possibilidades de outro caminho, outra verdade, outra vida. Mas ele usou o artigo definido. Então só existe uma verdade, um caminho e uma vida. E isso, no caso, uma verdade, o próprio Cristo, um caminho, o próprio Cristo, e a vida em Cristo, a única possibilidade. Tudo mais é subvida, irmãos. É uma vida se arrastando, né? É como a lagarta que vai se arrastando até que ela entra num casulo que a gente chama de crisálida, que é a sepultura da lagarta, e aí lá dentro ela sofre uma metamorfose, que nós chamamos na Bíblia de regeneração, né? É o arrependimento, a mudança de vida, e aí sai uma outra criatura, é aquela borboleta. Então, pegando essa analogia, eu acho que dá para a gente entender isso, que o Evangelho é justamente isso. Olha, como se vive na vida, como deve se viver, e aí a palavra de Deus vai contribuindo, ela é ensinada, e essa matéria, a proposta dela é justamente isso, despertar cada um de nós para a necessidade do ensino, da reflexão, do aprendizado, não é, irmãos? Para tudo na vida existe um preparo, para tudo. Agora, parece-me que para a carreira cristã não há nenhuma exigência. Mas você pode perceber que, vou colocar, para se ensinar, tem que se aprender. E tipo assim, você falando sobre o Evangelho, mas dá a impressão assim que as igrejas deixam os cristãos na beira da margem de um mar. Não coloca ele no... Sabe, tem uma passagem na Bíblia, não sei se é Ezequiel, ele vai entrando na água, ele vai subindo, e Deus vai mandando ele. Vai mais um pouco, mais 1000 côvados, ele anda, chegou no joelho. Deveria ser o nosso caminhar. E tudo na vida, né? Sim. Tudo na vida, a gente vai crescendo, se aperfeiçoando, amadurecendo. O que acontece, irmãos? O que falta muitas vezes nas nossas comunidades de fé, nas nossas propostas de igreja? Uma proposta. Não é? Falta uma intencionalidade. Porque assim, na aula passada, não sei se vocês lembram, eu falei sobre a escola objetiva, né, na página 288, né? Escola objetiva e a escola da teologia natural, que ela pretende provar a existência de Deus pelo argumento cosmológico. Lembram disso? Que a criação ela é um dos meios de provar a existência de Deus, que por trás dessa criação existe um ser inteligente que criou tudo isso. E o argumento teleológico, que significado tem essa palavra aí estranha, né? Teleologia. A teleologia é o estudo das finalidades das coisas, ou seja, tudo que Deus cria, existe uma criação de Deus, não existe? A terra, os céus e tal. E tudo que Deus cria tem uma finalidade, tem um propósito, tem um desígnio, tem um porquê. Deus não fez nada aleatoriamente, Deus não fez nada assim por fazer, por capricho apenas, não. Na criação tudo é harmônico e existe, tanto é, irmãos, por exemplo, quando a gente pega a natureza, existe o ciclo da vida. Quando isso é interrompido, a cadeia alimentar, por exemplo, dos animais, existe uma cadeia alimentar. Quando você tira dessa cadeia alimentar um dos alimentos, que é um dos animais, por exemplo, ele é extinto, complica tudo. Quando você tira, você vai lá na floresta
e tira lá um processo que é natural para que a vida se mantenha, então é extinto ali a vida de alguma forma, porque existe um propósito em tudo, existe um porquê em tudo, existe uma intencionalidade de Deus. Então nós também, à semelhança de Deus, deveríamos ser intencionais. Esse ano, o que a gente quer para a nossa igreja? O que a gente quer para a nossa vida? Né? O que eu quero com esse curso? O que eu espero desse curso? Como eu quero? Porque casamento é outro negócio complicado. O casamento, assim, ele precisa ter um projeto, irmãos. O casamento, um matrimônio abençoado, uma história de um casamento de sucesso, abençoado, com filhos bem educados, que sirvam a Deus também, não acontece com nada. Não vem o tempo não resolve nada. Tem vezes que o tempo só faz agravar as coisas. Precisa ter o quê, irmãos? Um trabalho de 6 mãos, que a gente chama, né? 2 mãos de cada um dos cônjuges e 2 de Deus. A Bíblia vai dizer que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Então, nesse processo de 2 pessoas e Deus também nesse projeto. Então, se é projeto de Deus, as 2 mãos de Deus estão garantidas, figuradamente falando, né? As 2 mãos de Deus estão garantidas ali para trabalhar, para abençoar. Agora é necessário nós também termos essa intencionalidade, esse propósito, esse projeto a curto, médio e longo prazo. O que a gente quer na nossa vida? Eu percebo, amados, nos cursos de teologia, eu percebo a falta de intencionalidade das pessoas, a falta de propósito das pessoas, a falta de projeto das pessoas. Começa do mesmo jeito que veio, vai. Não existe um propósito, não existe uma perseverança, não existe um projeto. Qualquer percalço, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade faz com que a pessoa deixe de fazer aquilo que ela começou a fazer. Eu fico questionando, mas essa pessoa começou a fazer uma coisa que ela viu que era insignificante. Por que começou? Por que não avaliou? Mas ela não ponderou as dificuldades. Mas Jesus disse: quando tu fores construir uma casa, cuidado, senta, faz os cálculos, né, primeiro, para ver porque assim, irmão, quando a gente começa a construir, a gente acha que meia dúzia de saco de cimento, 1 metro de areia, 1 metro de pedra vai construir a casa toda, né? Aí quando veio, falou: nossa, quanta coisa para a gente construir, né? Eu já iniciei uma casa do nada, do mato, no meio do mato, arrancando toco, árvore. Então eu sei muito bem que o processo é longo, né? O negócio assim é muita coisa. Então tem gente que acha que ele não calcula nada, e Jesus diz: calcule, para quando você começar uma coisa, não tenha condição de acabar, e as outras pessoas digam: está vendo, pessoa imprudente, gente sem propósito, né? Então muitos cristãos eu vejo nessa postura. Aí na mesma parábola, acho que é uma parábola, Jesus conta e diz assim: quando tu fores até um inimigo, exército lá, e ele vier contra ti, vê direitinho se tem condição de combater contra ele. Se não tiver, não tem condição ainda nesse cálculo de você falar: pede trégua. O que Jesus está ensinando? Projeto, prudência, irmãos, cálculos, avaliação das coisas. Não viver a vida assim. É a chamada vida cristã. Quem canta aquela "deixa a vida me levar, a vida leva"? Zeca. Pronto, então é a vida cristã do Zeca Pagodinho. Tá certo, irmão? Não tem projeto, não tem nada, não sabe a clareza de Deus para a sua vida. O que tem de cristãos não sabendo o que Deus quer exatamente da sua vida não é brincadeira, são muitos, irmãos. Eles vão assim, para onde o vento soprar vai. O que surgir faz, não tem projeto. Se não tem projeto, não tem como você traçar nada, né? Então a vida cristã tem que ser assim, intencional, tem que ter um propósito nas coisas. Eu acho muito interessante quando um casal vão querer começar a vida 2, então eles conversam: quantos filhos nós queremos ter? Tantos filhos. Então vai ser tantos filhos. O que a gente quer para a nossa vida? A gente quer isso, isso e isso. Olha que coisa boa, existe um projeto, né? E é claro que aquilo é orado, aquilo é apresentado diante de Deus para ver se é vontade de Deus também. Eu não estou falando que a Bíblia diz que do coração do homem é o desejo que vem, mas do Senhor é a resposta final, né? Mas se a gente não tem projeto, Deus vai responder o quê? Né? Deus vai abençoar o quê? Que a gente nem apresentou nada para Deus, nem falou: Senhor, é aqui, é tua vontade isso? Aí Deus vai orientando: isso é, isso não é, isso vou dar recursos, isso não vou dar, então, né? Mas a gente tem que entender isso. Então assim, igreja intencional, eu acho que tem um livro chamado isso, Igreja Intencional.
né? Aliás, tem um livro excelente do Rick Warren, se não me falha a memória, muito famoso. Eu li há 12, 13 anos atrás, um negócio assim. Foi quando meu filho estava para nascer, o Mateus. Então ele tem 11, foi uns 12 anos atrás eu li. Uma Vida com Propósitos. Vale a pena comprar esse livro. Muito conhecido. Já leu, Angela? Já li. É muito conhecido mesmo, assim. Vendido num... Quem leu esse livro foi aquele... Aliás, quem leu esse livro e teve uma mudança significativa na vida foi aquele rapaz lá, o nadador lá, o Michael Phelps. Michael Phelps, né? Nome? Recordista mundial, ele maior de todos os tempos, né? O estrangeiro Isso, Michael Phelps. Então assim, ele estava em depressão, um cara novo, campeão, cheio de dinheiro, fama e tal, mas aí um pastor, né, aconselhando ele e tal, nessa ocasião de depressão, ele leu esse livro, Uma Vida com Propósito, ali ele ressignificou a vida. Então é essa questão, amados. Se a gente não tem propósito, é uma pessoa desanimada, não se engaja em nada, não tem o que perseverar. Então as nossas igrejas, a nossa vida de fé precisa ter isso, propósito, tá certo? A gente precisa ter objetivo na vida, alvo na vida. O que Paulo diz lá em Filipenses capítulo de número 3? Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, hein? Bíblia, Cadê minha Bíblia? Achei a Bíblia aí, na bolsa, por favor. Eu acho muito interessante esse texto que Paulo vai falando. Irmãos, se é uma pessoa para a gente ter exemplo de projeto, de intencionalidade, é o apóstolo Paulo. Capítulo 3, a gente já pega o versículo já. É o apóstolo Paulo, né? Ele tentava ir para tal lugar, para outro lugar, às vezes não dava certo, né? É fato. Deus fala, não é por aí não vai. O Espírito de Deus impedia ele, porque o cara era obstinado. Ele falou, eu vou e acabou. Se Deus não interfere, ele vai e faz mesmo, né? Então, mas vocês acharam alguma coisa já aí? Filipenses capítulo de número 3. Vamos lá. Filipenses capítulo de número 3, versículos de número 12, 13 e 14. Principalmente o 14, né? Filipenses capítulo de número 3, verso 12, 13 e 14, acho que até o 15 eu vou ler, mas diz assim, ó: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo, olha as expressões, para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Jesus Cristo. A primeira, não leiam, não continue lendo, olhe para cá, eu quero comentar aquilo que eu leio, para a gente entender. Paulo, primeiro, ele está mostrando para nós aqui que ele tinha a clareza da vontade de Deus para a sua vida. Ele foi preso por Jesus Cristo. Para quê? Desde o primeiro dia do encontro que ele teve com Jesus, ele sabia exatamente o que Deus queria com a sua vida. Exatamente, desde o primeiro dia. Irmão, eu jamais quero me comparar com o apóstolo Paulo, longe de mim, né? Tal soberba. Mas, amados, desde o primeiro dia 25 de março de 1999, lá pelas 9 horas da noite, 9h20, alguma coisa assim, que eu tive encontro com Deus e fui mudado naquela ocasião, naquele dia eu sabia exatamente o que Deus queria da minha vida, porque Deus me falou, exatamente aquele dia. Nunca tive dúvida, desde o primeiro dia. Encontrei a Cristo na minha vida, e aí Deus usou, inclusive o pastor, através de profecia, e disse, olha, assim, assado. Desde o primeiro dia. Então, não tive dúvida, tá certo? Eu sei que nem todos há essa experiência e tal, mas assim, a gente precisa, o quanto antes, descobrir o que Deus quer da nossa vida, né? Para que Deus nos chamou exatamente, especificamente? Tem coisas que Deus, Ele designou a todo cristão, indistintamente. Então, eu sou discípulo de Jesus, eu preciso viver assim, assado. Mas dentre esses chamados, existem alguns escolhidos para fazer algumas coisas específicas, né? Isso que é o interessante. Então cada um de nós temos uma vocação específica, cada um de nós recebemos de Deus aquilo que a gente chama de talento, né? Aptidão, dom, vocação, ferramentas que eu recebi, que alguns de vocês não receberam, e alguns de vocês receberam e eu não recebi. Então onde eu me encaixo no reino de Deus? E todos nós somos uma peça importante, igualmente importante dentro do reino de Deus, irmãos. O que acontece? Acontece que uns descobrem isso e vivem, no caso, nessa clareza, e outros estão aí perdidos, não sabem para onde vai,
né? O que para onde o vento sopra ele vai também, é o fogo de palha. Ô irmão, tá tendo tal coisa, vamos lá e tal. Aí aquele, do mesmo jeito que ele se empolga, ele se desempolga. Não sei se existe essa palavra, mas agora eu resolvi usá-la, né? É o chamado fogo de palha, né? Ele vai com a multidão, mas não tem perseverança, não tem projeto. Então Paulo vai dizendo: olha, eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Oh, que coisa interessante. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele usa a palavra perfeito no verso 12 e no verso 15. Só que no verso 12 ele diz assim que ele não era perfeito, não tinha alcançado, não era perfeito. No verso 15 ele disse que era perfeito. Não parece ser uma contradição? Paulo está dizendo, nós não alcançamos, no verso 12, nós não alcançamos a perfeição, a plenitude de todas as coisas. Não alcançamos mesmo. Só que no verso 15 ele diz, nós já somos maduros, né? Então qual é, talvez, a primeira meta nossa? Alcançarmos a maturidade cristã. A maturidade cristã é saber de fato quem eu sou, quem é Deus e o que Deus quer de mim. As 3 perguntas filosóficas a serem respondidas, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Isso não é a pergunta da filosofia? Eu fazia muitas perguntas com a Cláudia. Quem? Como mais era pequena, eu era. É sério? Coisa boa. De onde eu vim, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Amados, são perguntas, na verdade, que quem responde essas perguntas alcança uma maturidade. Eu disse para vocês em outra ocasião que Jesus com 12 anos já era maduro. Com 12 anos de idade, Jesus era um homem maduro. Com 30 era um homem perfeito, pleno, não tinha para onde ir mais, certo? E tem gente com 60, 70, 80, 200 anos na igreja, né? Conviveu com Noé no dilúvio, e de tão antigo que é no evangelho e na vida, nem não tem a clareza dessas coisas. Mas aí é a pessoa que não tem presente. Oi? É a própria pessoa que não tem presente. Há fatores aí, né? Não digo que é uma coisa só, mas é responsabilidade única e intransferível de cada um de nós. A gente nunca deve transferir isso para o líder, para o pastor e para terceiros. Sempre é nossa responsabilidade, porque todos nós seremos responsabilizados por Deus para chegar a essa maturidade ou não, porque os recursos estão aí, disponíveis. O Espírito Santo dá todos os recursos, todos os meios. É lógico que há coisas que contribuem para que isso aconteça mais rápido, né? Há uma igreja saudável, há pessoas que nos acompanham, que nos discipulam, há pessoas que a gente tem ao nosso redor, no meio que a gente convive, há fatores que contribuem, mas nas dificuldades, independente que nós tenhamos ou não, mas nada justifica a não maturidade, nada justifica, nada, nem a gente pode culpar ninguém por isso também. Então é de plena responsabilidade nossa, né? Agora, lógico que, como eu disse, vai contribuir muito se a gente vive numa igreja, por exemplo, que é proposital, que é intencional, que ela madura, que tem aí essa clareza da vontade de Deus, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é glorificar Deus, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido pelo discipulado, pela evangelização, pela educação cristã. E aí tem famílias saudáveis, né? Relacionamentos saudáveis, gente crescendo na fé, ministérios desenvolvidos, Deus se manifestando, forjando o caráter de cada um à semelhança de Cristo Jesus. E aí é bênção pura, como disse. Nossa, que legal. Aí a gente parece uma utopia, não parece, falando assim? Não é? Falando, nossa, André hoje está viajando na maionese assim. Existe uma igreja assim? Existe. Meu perfeito é. Existe. Só que, cuidado, eu não estou dizendo que essa igreja é perfeita, eu estou dizendo que a igreja ela tem essas intenções, tá certo? Ela tem as proposições dela. Aqui que está o segredo do negócio. Irmãos, nunca haverá perfeição em nada nesta vida e em ninguém, mas haverá pelo menos essa intencionalidade, que aqui para nós é meio caminho andado, né?
Deus já se agrada desse negócio. Opa, ele entendeu o processo que ele tem que estar inserido. É esse processo que a gente chama de santificação, de aperfeiçoamento. A gente tem que prosseguir para o alvo. Então na caminhada a gente vai caindo, vai levantando, vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo para não errar, através do erro aprende, né? Então assim, a gente vai no processo, mas tem que estar no processo. Tem gente que não está no processo, está estagnado. Aliás, ninguém fica parado, ou volta, ou retrocede, ou avança. Na vida espiritual, eu acho que não existe neutralidade, né? Só não, tá bom aqui. Não, irmão, se eu paro de crescer em Deus, se eu paro de ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo, se eu paro de ser santificado, que é um processo que avança, então eu regrido. Na vida espiritual não tem esse negócio de parei num ponto aqui e aqui eu posso ficar tranquilo, cômodo, né? Fico aqui na minha área, na minha zona de conforto. Não. Se eu não avanço para as coisas que está proposta, como Paulo disse, eu regrido. Eu começo de novo a pensar nas coisas carnais, eu começo de novo a ter os desejos do velho homem, eu começo a voltar aos comportamentos antigos, começo a querer viver aquela vida antiga. Ou eu avanço ou eu retrocedo. Quem é limpo, mas quem é sujo. Exatamente, o texto mais ou menos quer dizer isso aí mesmo, né? Então olha, o tempo agora é esse, né? Que quem é puro, então tem que se purificar mais. O tempo é esse, que quem não é, então se suje mais, porque não tem muito tempo, não. E na verdade nós não sabemos quanto tempo nós temos. Quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo, concorda? Não é verdade, irmãos? Então a gente precisa caminhar nessa perspectiva e tem que ser, como eu disse para os irmãos, essa questão intencional, organizada. Tudo que Deus faz é organizado. Nós pentecostais colocamos tudo na desorganização como sendo ação de Deus, mas pelo contrário, Deus, ele é extremamente organizado. É que nós olhamos e achamos que Deus é desorganizado porque acontece coisas que nos surpreendem. Mas por que acontece coisas que nos surpreendem? Porque Deus é esse Deus de surpresas mesmo. No sentido que nós ainda estamos nesse processo de conhecimento de Deus. Então nós desconhecemos muitos caminhos que Deus tem traçado desde toda a eternidade, irmãos. Deus determinou, decretou, Deus traçou um projeto para a humanidade e Ele leva a cabo e vai levar a cabo isso. E Ele faz exatamente como Ele projetou, de uma forma perfeita. Ele segue o plano dele, irmãos. Não desvia, não tem plano B, não é certo? Não tem jeitinho. Deus não é brasileiro. Deus não tem jeitinho. Deus não faz gambiarra como nós fazemos. Quando faz nas coisas ainda vai, nem quando faz na vida, né? Aí que é complicado, né, irmão? Pôr a chave de fenda lá no vidro do carro para segurar, o tijolo no estrado da cama, o que mais aí que faz? Ninguém quer entregar nada agora, né? A chave de fenda no chuveiro lá também, que eu já vi uma ocasião dessa. Meu Deus do céu. Então essas gambiarras Deus não faz, irmão. Mas a gente faz, mas Deus é organizado, nós precisamos também, a semelhança dele, ser organizado. Mas vamos lá, na página 292, só foi a recapitulação da aula passada, ou dessas aulas que nós tivemos até aqui. E hoje eu queria concluir no sentido que nós temos que nos organizar, temos que ser de fato, irmãos, olha, tem dois irmãos aí na história da igreja, lá pelos séculos 18, chamado de os irmãos Wesley, né? Tem uma igreja aí chamada a metodista, e foram dois irmãos que foram assim, chamados de avivalistas, gente fervorosa mesmo, gente assim que, né, era coisa extraordinária, eram os pentecostais no termo da palavra mesmo, o Espírito Santo agia na fogo puro, canela de fogo, como diz por aí, né? Mas a canela tinha fogo no coração deles, era fato, só que tinha luz no entendimento. Esse que é a questão, e o equilíbrio da fé. Tem gente que tem luz no entendimento, mas não tem fogo no coração, não tem paixão, né? Aqueles mecânicos, aqueles engessados, aqueles religiosos, aquelas pessoas que têm resposta para tudo, mas não tem vida, não estimula ninguém, né? Então, conhece alguém assim? Não fale ninguém, só para mentalizar. E tem aqueles que têm chama no coração, paixão, ou Jesus e tal, e faz cada coisa esquisita, cada coisa errada, né? Deus não aprova nada do que faz, e ele vai fazendo, pela paixão, pelo sentimento. Então o equilíbrio é fogo no coração
e luz no entendimento, irmãos. Aqui é o equilíbrio do negócio, né? É aqui que a gente precisa perseguir esse equilíbrio que é a chamada oração, vida piedosa, vida de renúncia, vida de jejum, vida de busca pela face de Deus, pela presença do Espírito Santo, pela comunhão intensa e fervorosa com a Trindade, esse desejo de conhecer o céu pelo lado de dentro, né? Mas também esse equilíbrio do estudo, da reflexão, né? Da ponderação. Então a gente precisa dessas duas coisas. Aí perguntaram qual delas é mais importante. Aí a resposta que se dá clássica pergunta para o passarinho qual das asas que ele acha mais importante. Só as duas, irmão. Tá certo? Oração é a igreja do poder e a igreja da palavra. Já pensou se a gente consegue ouvir um negócio desse? Já pensou que coisa boa, irmão? Ideal? Os irmãos falam assim, mas existe? Claro que existe. No âmbito individual pode existir, que é na minha vida. Irmãos, eu não respondo por igreja, eu não respondo por pastor, eu não respondo pelos meus irmãos, eu respondo por mim. Isso era a vida dos discípulos, né, pastor? Sim. Era a vida dos discípulos. Percebe-se na vida de muitos. Eles faziam o querer de Jesus, mas você pensar que a sombra de Pedro, as pessoas lançavam na sombra de Pedro e era curar. Sim. Nossa, o mover dos dons do Espírito Santo sobre a vida deles era maravilhoso. Isso, consciente. Essa é a questão, consciente, né, irmão? Organizado. A gente às vezes olha o livro de Atos dos Apóstolos e diz, nossa senhora, o Espírito Santo agia assim como um furacão. O negócio não, quando a gente percebe que no capítulo 15 eles se reuniram. Para que se reuniram? Falaram, irmão, vamos pôr ordem aqui na casa, vamos organizar o negócio, senão isso aqui vai virar uma bagunça, né? O que a gente faz? Porque agora existia dificuldades e a gente precisa saber que haverá sempre essas questões que a gente precisa organizar. O Tito, antes que eu fale do Atos capítulo 15, Tito, livro de Paulo o jovem pastor chamado Tito, ele diz assim lá no capítulo 1: Tito, eu te deixei na ilha de Creta para que você estabelecesse presbíteros e colocasse as coisas em ordem, ordenasse as coisas, irmãos. Então a gente precisa ordenar as coisas, põe em ordem. Lembra da recomendação para o cidadão que estava morrendo? Põe em ordem a tua casa, até para morrer Deus exige ordem. Põe a tua casa em ordem, né? Então ordena o negócio, não tem nada bagunçado não. O Ezequiel mesmo no capítulo 37 lá, quando viu aquele vale de ossos secos, a ação do Espírito Santo foi pôr em ordem aquele negócio, irmãos. Foi ajustar todas as coisas. O Efésios capítulo 2, se não me falha a memória, diz que o corpo de Cristo vai crescendo bem ajustado, juntas e ligaduras vão se encaixando, tudo harmonioso, perfeito, né, irmão? Porque há uma questão de inchaço e uma questão de crescimento, são coisas diferentes. Muitos incham-se, né? No inchaço há soberba, a ciência, muita ciência desordenada, ela causa inchaço, soberba. Agora o amor edifica. A edificação é quando é a construção bem correta, a construção que ela segue os padrões para que não haja uma tragédia futura, irmãos. A gente vê nas construções e até nas tragédias aí, quando vai ver construído de uma forma desordenada, não calcularam o negócio, não fizeram como deveria fazer. Então muitas vidas são construídas assim, de uma forma desordenada, sem equilíbrio, né? E aí a gente pegando então a ordem que é necessária, eu falei que tudo, o que parece nessa vida, nessa existência assim, que não tem quem controle, irmãos? Que não parece que assim é aleatório, faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, para onde quer. Não estou falando de uma pessoa. Na criação, a observação que vocês falam, da criação de Deus, ninguém controla? Isso. O vento. Não parece uma coisa desordenada? Mas quando a gente lê Eclesiastes, capítulo de número 1, o texto lá vai dizer que o vento ele tem um circuito estabelecido por Deus. A gente não vê, a gente acha que o negócio é bagunçado, né? O vento vai para lá, vem para cá, mas na ótica de Deus, na criação de Deus, até o vento tem um circuito a ser percorrido e ele não sai daquilo, irmãos, porque tudo é harmônico para Deus. Nós que somos esse povo bagunçado. Então, Atos capítulo de número 15, os discípulos, eles disseram, e agora? O que a gente faz? Porque os gentios estão vindo aí aceitando essa mensagem, né, de Jesus, mas a gente tem as regras nossas. As regras nossas tem que se circuncidar o camarada, como diz na minha terra, torar lá a pelinha, né, o prepúcio lá
do membro masculino e tal, tem que guardar o sábado, tem a lei dietética, tem um bocado de coisa. Eles se reuniram então, não, vamos pôr ordem aqui. Aí o Espírito Santo veio, irmãos, e deu uma palavra de sabedoria. Está lá o Tiago, no caso. O Tiago disse, olha, pareceu bem a nós, o Espírito Santo, viver assim, assim, assado. Façam isso e acabou, vamos tocar o barco, mas de uma forma organizada. Então é isso que a gente precisa fazer, amados. Tudo bem, meus queridos? Podemos seguir aqui na aula que é proposta para hoje? Posso? A intenção que eu tinha para hoje, pode ser? Porque eu sei que a aula não pode ser aquela aula bem pentecostal, né? Que a gente só sabe como começa e sabe como acaba, né? Então, no mínimo de ordem. E a gente reconhece que a gente tenta ordenar as coisas e Deus também tem os seus caminhos aí. Mas vamos lá, página 292, divisões do Antigo Testamento. Falando em ordem, falando em propósito, em tudo isso, e a Ângela que disse, inclusive, como que a gente pode ensinar se a gente não aprende, né? Então a gente precisa ter minimamente o conhecimento básico daquilo que é o nosso material para trabalhar para Deus. Qual é o material principal que nós temos? Nós, discípulos de Jesus. A gente se pauta pelos ensinos bíblicos. A gente rege a nossa vida baseado e pautado por aquilo que a Bíblia ensina, né? Então a Bíblia tem valores e princípios que são imutáveis, inegociáveis e que são praticáveis, ou seja, dá para viver aquilo, não é uma utopia. Ah, mas Deus coloca assim um padrão que é impossível viver. Não é não, irmãos. O que falta para nós justamente é levar a sério, eu digo assim porque eu percebo que a gente não leva a sério como deveríamos levar a vida cristã. Isso é fato. Avalie cada um a vida de vocês. E eu nem estou julgando ninguém aqui, eu não tenho nem condição para isso, tá certo? Mas tomando eu como exemplo, eu digo que a sério mesmo, como deveríamos levar, a gente não leva a Bíblia a sério. De vez em quando, a gente sabe que a Bíblia diz, Deus diz para a gente viver de tal forma, mas o que a gente faz? Vive da nossa forma, da nossa maneira, não é? Deus diz, olha, não é bom que vocês vivam assim, assim, assado. A gente olha, avalia, rapaz, vou ter prejuízo financeiro nisso, isso aqui acho que vai me causar algum desconforto aqui, aí a gente vai lá e faz do nosso jeito. Não é assim, mais ou menos? Não é fácil obedecer. Não, é desafio. Mas é por isso. Tipo assim, às vezes não vai contra a minha vontade. Todas as vezes praticamente vai contra a minha vontade. Aí Jesus fala, negue-se a si mesmo, eles falam, é uma batalha. Lógico que é um desafio. É por isso que não é para qualquer um. O servir a Deus, amados, o servir a Deus não é para qualquer pessoa, no sentido que nem todo mundo de fato está disposto a renunciar os seus desejos, que não são os desejos de Deus, os seus projetos que Deus não tem para essa pessoa. Então é um desafio. Aqui que está a prova maior, é negar a si mesmo. Quando Jesus diz, quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então a gente percebe que tem que ter uma renúncia, que é o maior desafio nosso. Ninguém quer renunciar. Nós somos orgulhosos por natureza, nós nascemos orgulhosos, tá certo? Nós fomos desde a mais tenridade contaminados com o vírus luciferiano da soberba. Está dentro de nós. Nós queremos ser dono do nosso nariz. A gente quer mandar em nós mesmos, não é? A gente sabe, acha que sabe bancar a vida, acha que sabe das coisas. Desde a adolescência, os adolescentes já acham isso, né? É ou não é? Você pega um adolescente e já vê lá a representação do ser humano. Acha que sabe mais do que todo mundo. Chegou agora no mundo. Os pais já trilharam aquele caminho. Aí acha só porque domina a tecnologia mais do que os pais, acha que manja da vida. Não é mais ou menos assim, irmão? É ou não é? Aí lá vem lá o aluno de teologia recém-formado, acha que manja mais do que todos os outros, porque tem um diploma na mão, né? Vai lá o professor de teologia, acha que sabe mais do que todo mundo, porque ensina teologia, e assim por diante. Então a gente tem aí esse mal em nós, e aí falta essa renúncia. Depois da renúncia, vem aí a questão de tomar a cruz e seguir. Aliás, tomar a cruz todo dia. A cruz aqui é a morte do eu diário. Não é só renunciar uma vez, é renunciar sempre. Quando eu devo renunciar? Todas as vezes que forem necessário renunciar. E aí é uma batalha diária, e aí é um desafio diário, e aí servir a Deus é uma decisão diária. Aqui que muitos
eles se desapercebem e vacilam na vida, porque acham que está tudo resolvido. Não está, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós precisaremos desesperadamente da ação do Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Não confiamos no nosso sentimento, o nosso coração ele é eternamente desesperador, a Bíblia vai dizer, e enganoso. Eu não confio em mim, não posso confiar em mim, nem um dia da minha vida, nem um dia sequer, eu posso tomar uma decisão e achar que eu estou indo certo. Aí você entende Davi dizendo a Deus, pode tirar tudo, mas não tira o Espírito Santo não, porque só o Espírito Santo tem o poder de nos brecar de nós mesmos. É a dependência diária de Deus, irmãos. Então Davi sabia disso. Claro, ou entendeu. Porque a gente, é comum você ter isso na sala de aula, sem a ação do Espírito Santo nos brecando de nós mesmos, a gente mata rindo. Sim. Né? Pelo sangue assim de boa. Se Porque Deus... é verdade. Olha o que acontece, as ações da humanidade que o ser humano está fazendo com o outro, né? Você fala, meu Deus, como é que o ser humano pode fazer isso com outra pessoa? Isso somos nós. O mais assustador, Ângela, que eu acho, não é nem essas pessoas. O mais assustador que eu acho são pessoas que já encontraram Cristo em dado momento da sua vida. Isso para mim que é o mais preocupante. Pessoas que começaram a trilhar o caminho de fé, a viver uma vida com Deus, e em dado momento se desaperceberam disso, né? Gente que vai ser, porque o negócio é muito sutil, é muito sorrateiro, irmãos. É quase que a gente não percebe, não vai se percebendo, não vai, como diz o pentecostal, essas coisas vão chegando como um sapatinho de algodão, né? É mesmo? Uma coisa muito sorrateira, muito sutil. É uma proposta aqui, é outro negócio ali. Vocês... A matéria que a gente está estudando é o que mesmo? Apologética, isso. Então, tá certo. Senão eu ia desviar o assunto aqui. Aquela janela de Overton. Vocês assistiram aquele videozinho de 5, 6 minutos? Todos assistiram? Não? Não assisti. Não assistiu? Não assisti. Não. Ninguém assistiu? Não assisti. Você tem que falar na próxima gente. Nós assistimos. Amados, quando eu recomendo alguma coisa, pode ter certeza que vai contribuir. Eu sou intencional no que faço. Eu tenho propósito para vocês no que faço. Tá certo? Então se eu coloquei alguma coisa, pode ter certeza que vai contribuir para o tema que nós estamos estudando. E é relevante, né? É relevante, é pertinente, é importante. Então, se eu sugerir livro, alguma coisinha, vá lá e faça. Você vai ver que vai contribuir. É melhor. Esse é melhor que sacrificar. É melhor, sabe por quê? Amado professor, quinta-feira pode perguntar que nós assistimos. Então assim, 5 minutinhos, irmãos, é o vídeo, 5, 6 minutos. Ali ele vai mostrar, esse vídeo, Janela de Overton, acho que é Joseph Overton, né, o nome da pessoa, que desenvolveu, ou criou essa explicação de como que os poderosos deste mundo, como que eles fazem, os passos que eles seguem, para que as pessoas, o coletivo seja mudado no seu pensamento. Ou seja, se eu quero mudar a opinião de uma sociedade, como eu faço? Eu não posso, porque existem princípios e valores ali, né? Toda a sociedade, todas as pessoas, elas têm algum princípio de alguma coisa e valores que elas carregam consigo. Então se eu chego para uma pessoa e falo assim, ó, deixa de acreditar nisso, deixa de ter isso como valor, não, jamais eu vou conseguir. Chocando a pessoa, confrontando diretamente. Essa questão da brutalidade, ó, você está errado, você vai para o inferno, ó, você não entende isso. Então essas palavras, irmãos, elas vêm no coração, na mente das pessoas e encontra lá um bloqueio, um escudo. Nós temos essas resistências e em certo sentido é bom, porque senão, já pensou, se a gente não tem essa resistência, a gente vai aceitando tudo de pronto assim, a gente está perdido. Mas essas pessoas, os poderosos, a mídia, amados, nada do que acontece hoje no nosso mundo é aleatório. Vocês acham, a Globo, por exemplo, vamos pegar aqui uma mídia forte, né? Das maiores mídias que nós temos no mundo, vocês acham que eles criam um programa lá, ou alguma coisa assim, vamos ver o que dá? Não, vamos entreter só o povo? Não, existe uma intencionalidade por trás daquilo. E vocês acham que eles têm pressa? Tem coisa nenhuma. Às vezes são anos e anos, para que as pessoas que assistem, as pessoas que têm contato, elas vão sendo
desconstruídas nos seus pensamentos. Então, assim, por exemplo, não se colocou a questão da homossexualidade na Globo de uma maneira já como foi colocado nas últimas... Irmão, se a gente pega lá, acho que novela de 70 e pouco, 1970 e pouco, teve lá o primeiro beijo gay, 1970 e pouco, alguma coisa assim, se eu não estou muito enganado. Aí o que eles fizeram? Jogaram isso aí, era um tabu na sociedade, não é? E foi por décadas e décadas. Aí eles fizeram isso aí alguns poucos anos atrás, novamente. Só que em outros programas vão desconstruindo essas coisas, trazendo pessoas para debater, né? Então vai formando na cabeça das pessoas que aquilo é natural, colocando famílias num divórcio, traição, uma série de propostas, de sugestões que são colocadas, e as pessoas, sem elas perceberem, elas vão assimilando aquilo, até que aquilo passe a ser assim, tolerável. Era intolerável, era inaceitável, era absurdo aquilo, mas de tanto que foi sendo apresentado, e olha, tá vendo que não é bem assim, olha essa ocasião aqui, olha só, a criança foi abandonada por um casal hétero, veio um casal homoafetivo, adotou essa criança, olha como eles dão amor, olha como eles cuidam, né? E vai desconstruindo essas coisas assim e tal, aos poucos, até que a pessoa vai tolerando. Mas não é que é verdade? Não é mesmo tal? Aí depois da tolerância vai aceitando como normal. Então aquilo passou a ser a norma, a regra. Aquilo que era absurdo passou a ser aceitável de alguma forma, tolerável de alguma forma, né? E depois normal. Então é normal, é a norma, é a regra. É assim que essa janela de Overton, lógico, eu coloquei aqui de uma forma bem resumida, superficial, mas vai explicando como são essas coisas. Diga. Professor, é só para complementar o que você está falando, eu estava me falando hoje para a Cláudia. Se os irmãos quiserem abrir, está na internet. Sábado, o programa Raul Gil teve um apresentador do Otávio Mesquita, né? Uhum. E tira o chapéu, tira o chapéu, papapá. Aí o Otávio Mesquita falando para Raul Gil que ele tem 60 anos de casado, né? Como que ele conseguiu conviver 60 anos com a mesma mulher. Aí o Raul Gil começou a falar, é porque nós servimos o mesmo Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, papapá. Quando terminou, quase terminando o programa, a Otávio Mesquita olhou para o Raul Gil e falou assim, eu vou te pedir uma coisa que eu sei que você não vai fazer. Aí ele falou, o que é? Ele falou, me dá um selinho. Ele deu. Oh, meu Deus. Já desconstruiu tudo, então. Desconstruiu. É mais ou menos assim, irmão. Sabe? Aí eu fiquei assim, eu falei, ué. Mas isso não é muito sutil? Deus lá em cima, mas ao mesmo tempo Deus... Isso não é muito sutil? Foi sutil, porque ele falou assim, eu sei que você vai me dar. Se a pessoa tem um posicionamento que Deus coloca em nós, chamado domínio próprio. Exato. Você sabe quem você é. Veja bem, pegando esse exemplo, a heresia na igreja, a heresia não é uma mentira escancarada. Não é, irmãos. Não tem como ser, porque o povo rejeita. Mas quando vai colocando uma verdade e com essa verdade uma mentirinha, então aqui você vai introduzindo. Então o que é heresia? A heresia é uma verdade distorcida, não é uma mentira escancarada. Agora, como que a gente identifica isso? Quando a gente conhece as bases da nossa fé doutrinária. E aí o que é preciso ter? Discernimento bíblico, doutrinário, espiritual. Nem sempre o dom de discernir espíritos vai dar conta desse negócio, porque o dom de discernir espíritos é outra coisa, irmãos. Agora, discernimento doutrinário, bíblico, espiritual é outra história, e é preciso conhecer as doutrinas da Bíblia, o que a Bíblia ensina, e aí você de fato identifica claramente, falou, opa, tem alguma coisa errada nisso aqui, mas foi falado uma verdade, foi colocado textos bíblicos, mas se percebe que tem alguma coisa errada ali, porque há um discernimento bíblico doutrinário. Opa, a Bíblia não ensina isso. E a questão, irmãos, é que não é diretamente, não é um ensino muitas vezes que é citado diretamente. Lá na exposição, na proposição da mensagem, do ensino inclusive, há lá as verdades e tal, né, são estabelecidas, mas há algo que vai
contradizer aquilo, mas é tão sutil que a gente não percebe e a gente vai assimilando. Pode ser aqui comigo, inclusive, e aí vocês jamais devem aceitar. Ô professor, mas o senhor, calma aí, está falando um negócio que eu acho que não é bem assim. Então a gente precisa ter essa coragem de confrontar quando for necessário, irmãos, tá certo? Quando for necessário. Eu fiz um dia aqui, faz bastante tempo, aqui mesmo, eu falei algo assim que era errado. Na ocasião eu lembro que não estavam vocês todos aqui, né? Mas estavam alguns irmãos. Eu lembro que estava, a Estela estava, não lembro se a analista devia estar também. E aí eu me lembro que eu quase que intimei e não tiveram coragem de falar comigo assim, não é assim. Por quê? Porque a gente intimida, não é? Porque a liderança ela tem essa imposição, essa intimidação e aí a gente fica coado. Amados, pode ser quem for na frente de vocês, se falar aquilo que não é bíblico, vocês têm toda a autoridade de Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus, se vocês têm convicção que é a palavra de Deus, vocês devem se levantar como um profeta de Deus. Dizer, opa, não é assim. Denuncie o errado. Agora, lógico que tem um preço a pagar. Se estiver disposto, faça isso. Se não tiver, meu irmão, fica quieto. Seja conivente, seja covarde. Tá Se certo? tiver, já seria. Hã? Se não tiver, já seria. Vamos para os nossos comerciais. Eu vou para os comerciais depois. Depois dá o selinho. Vamos lá, amados.